Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Você que pode abrir sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amém? Nós estamos vendo o panorama bíblico, né? Estamos na aula 7, aula sobre o livro de Deuteronômio, que é o último livro da lei, o último livro do Pentateuco, né? O último livro que Moisés escreveu. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deuteronômio vem do grego Deuteronomion, que significa segunda lei. Não é uma nova lei, mas a repetição, explicação e reafirmação da lei dada no Sinai. Amém? Em hebraico, Devarim significa palavras, baseado nas primeiras palavras do livro, né? Estas são as palavras que Moisés falou. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. Foi escrito cerca de 1406 a.C., né, que é praticamente o último ano da peregrinação do povo no deserto, antes de adentrarem na Terra Prometida, né? O local, provavelmente nas planícies de Moabe, né, a leste do Rio Jordão, em frente à cidade de Jericó. Era o local onde o povo estava acampado às vésperas de entrar na Terra Prometida. O autor, Moisés, né, reconhecido como o autor nos discursos e registros do livro. O capítulo final que narra sua morte provavelmente foi escrito por Josué ou outro escriba inspirado. Amém? Amém. Introdução do livro, né? O livro de Deuteronômio dá continuidade à história de Israel, após os eventos narrados em Números, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, causados pela incredulidade da geração que saiu do Egito. O povo agora está às portas da terra prometida, nas planícies de Moabe. Deuteronômio registra os discursos finais de Moisés, relembrando a trajetória de Israel e reafirmando a aliança com Deus antes da conquista de Canaã. Vamos relembrar-nos. O povo estava no Egito, Deus libertou o povo do Egito, eles foram até o Monte Sinai, ali eles receberam as leis, ali eles receberam as instruções de como construir o tabernáculo, construíram o tabernáculo, a glória de Deus desceu no tabernáculo. Então isso foi no livro de Êxodo. Livro de Levítico, então o Senhor dá instruções de como conviver com a presença santa dele. Livro de Números, após eles receberem todas essas instruções, fazerem seus primeiros sacrifícios, conseguirem ter esse relacionamento com a presença de Deus, veio no livro de Números, em que Deus organiza o acampamento do povo, diz como eles deveriam carregar as tendas, armar, desarmar, e eles começam a peregrinação. Quando eles chegam perto da terra de Canaã, Deus manda que Moisés envie os espias, né? Envia 12 espias, um de cada tribo para a terra de Canaã. Lá eles vêm, passam 40 dias lá naquela terra, trazem os frutos, porém 2 dos espias, que é Josué e Caleb, eles trazem bom relatório: a terra é boa, a terra é fértil, certamente o Senhor nos entregou essa terra. Porém, os outros 10 falaram: lá tem gigantes, lá tem exércitos, cidades fortificadas, lá eles têm carros de guerra e nós vamos perecer. Então o povo desanimou, o povo falou que não iria entrar na terra, e Deus decretou que eles passassem 40 anos naquele deserto. Ali eles viveram várias histórias, várias aventuras, mostrando, né, o poder de Deus, a graça de Deus, mas também o juízo de Deus sobre aquela geração. Aquela geração pereceu 40 anos, mas a nova geração, os filhos deles, se levantou, a nova geração cresceu. E aqui o livro de Deuteronômio começa com Moisés repetindo, né? Por isso que é falado a segunda lei, ele repetindo a lei que ele já tinha ministrado para o povo no Monte Sinai. Só que agora, a lei que ele tinha ministrado para o povo que pereceu no deserto, agora para os filhos dele, a nova geração que iria adentrar a terra prometida. Amém? Moisés não tinha morrido ainda. Moisés não tinha morrido ainda. Na verdade, no livro de Deuteronômio é que Moisés morre. O panorama de Deuteronômio, capítulo 1 ao 3, é recordação da jornada.
Moisés relembra a trajetória de Israel desde o Horebe até o Sinai e até as planícies de Moab. Isso está no capítulo 1. Rebelião em Cádiz Barneia e a consequência de 40 anos no deserto. Vai falar disso que eu acabei de falar. Capítulo 2. Conquista a leste do Jordão, derrotas de Seom, rei dos amorreus. 3. Og e rei de Bazã, outros reis que eles venceram. E distribuição da terra a Ruben, Gade e a metade de Manassés, né? Eles venceram essas guerras e algumas tribos já receberam a sua herança antes de atravessarem o Rio Jordão. Amém? E Moisés suplica para entrar na terra, mas Deus nega. Isso está lá no capítulo 3, do versículo 23 ao 29. Capítulo 4, exortação à obediência, né? Moisés exorta o povo a obedecer às leis para viverem e possuírem a terra. A proibição da idolatria e lembrança da aliança no Monte Horebe. E a separação da cidade de refúgio ao leste do Jordão. Capítulo 5, repetição dos 10 mandamentos, né? Moisés repete os 10 mandamentos recebidos no Sinai. Tem um relato também da reação do povo diante da manifestação de Deus. Amém? Capítulo 6, o grande mandamento, que é esse que nós lemos, né? É o ensinamento do Shema. É bom anotar isso, que isso vai cair nos exercícios. Que é, né, o ouve, ó Israel, né? Ame o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amém? Isso daí é uma oração, tá? Que os judeus fazem até hoje. Advertência contra o esquecimento de Deus ao entrarem na terra também, tá? Capítulo 7, separação do povo e destruição dos cananeus, né? Quando Deus dá a ordem, né? Como que eles iriam adentrar, como que eles iriam fazer quando eles entrassem na terra. E para rejeitar a idolatria também. Tem essas ordens no capítulo 7. Capítulo 8, tem a lembrança da provisão de Deus, né? Moisés lembra o cuidado de Deus no deserto e alerta contra o orgulho. Capítulo 8. Capítulo 9 e 10, né? Rebeldia de Israel e misericórdia de Deus, né? No 9 tem a recordação da rebeldia do povo, no episódio do bezerro de ouro. E do 10 tem a tábua da lei feita por Moisés, né? E a exortação a temer e amar a Deus. Capítulo 11, bênçãos pela obediência, né? Promessa de bênção se obedecerem e maldição se desobedecerem, né? Do 12 ao 26 a gente vai ter algumas leis, uns códigos de leis e estatutos, né? São leis detalhadas sobre o culto, sociedade, justiça e vida diária, né? Capítulo 12, o lugar escolhido para o culto a Deus. Capítulo 13, a advertência contra falsos profetas e idolatria. Capítulo 14, leis sobre animais puros, impuros e dízimos. Capítulo 15, o ano do perdão de dívidas e libertação de escravos, que é o ano do jubileu. Capítulo 16, festas religiosas, Páscoas, Pentecostes, tabernáculos. Capítulo 17, justiça, lei sobre o rei e castigo para a idolatria. Capítulo 18, os deveres dos levitas e promessa do profeta semelhante a Moisés. Essa promessa aponta para Cristo, amém? Capítulo 19, cidades de refúgio e leis de testemunho. Capítulo 20, leis de guerra. Capítulo 21, leis diversas sobre famílias e crimes, né? Capítulo 22, leis sobre relações humanas e responsabilidade. Capítulo 23, leis de pureza e exclusões da Assembleia. Capítulo 24, leis sobre o divórcio, penhor, justiça social. Capítulo 25, leis sobre castigos e responsabilidade familiar. Capítulo 26, oferta dos primeiros frutos e confissão da aliança, né? A oferta das primícias, né? Do capítulo 27 ao 28, aí nós temos bênçãos e maldições, né? 27, construção de um altar em Nebal e a leitura da lei. 28, bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência. Capítulo 29 e 30, renovação da aliança, né? Moisés renova a aliança com a nova geração. Capítulo 29, o chamado ao arrependimento, escolha entre a vida e a morte. Capítulo 31, transferência de liderança e capítulo 31, transferência de liderança e preparação final, né? Moisés entrega a liderança a Josué, no capítulo 31. Leitura pública da lei ordenada, né? Para cada 7 anos. Capítulo 32, o cântico de Moisés, né? Moisés compõe um cântico como testemunho contra a rebelião futura de Israel, né?
É um canto profético, né? Capítulo 33, bênçãos de Moisés sobre as tribos, né? Moisés vai lá e abençoa tribo por tribo, individualmente. Capítulo 34, a morte de Moisés, né? Moisés sobe ao Monte Nebo, vê a terra prometida e ali ele morre. E esse é o livro de Deuteronômio. Esse é o panorama geral do livro de Deuteronômio, um resumo dele, né? O que nós podemos ver de interessante no livro de Deuteronômio? Tipo assim, algumas pessoas vão pra terra e Moisés fica no deserto? Tipo, não. Depois que ele morre, que as pessoas vão para Depois que morre, antes de morrer, ele já levanta Josué, dá as instruções, ele sobe ao monte, morre, acaba o livro de Deuteronômio, começa o livro de Josué. No livro de Josué, Deus chama Josué mais uma vez, dá aquela palavra que nós conhecemos, seja forte, seja corajoso. Aí eles se preparam para atravessar o Rio Jordão, para atravessar a Terra Prometida. Então, tipo assim, nessa parte, quando eles vão lá com o espia, ainda demora um tempo até depois eles voltar para possuir a terra. Sim, praticamente 40 anos. Eles enviam os espiões, os espias passam 40 dias, 40 noites. Quando eles voltam, dão um mau relatório, o povo amaldiçoa, reclama, murmura contra Deus. Aí Deus decreta: essa geração não entrará, a próxima geração. Então aquela geração passa anos e anos, 40 anos, até que Josué entra. Sim, que ele vai liderar. Moisés e Josué ainda estava sob a liderança de Moisés. Josué era um dos espiões. Sim, mas aí Josué entra. Josué entra 40 anos depois Você está confundindo os fatos. Quando ele mandou os espiões para olhar a terra, foi 40 anos antes de entrar. Entendeu? 40 anos antes. Eu achava que era tudo junto. Não, apesar do livro trazer vários relatos, ter um espaço de tempo aí. Quais são os pontos principais, né? Revisão da lei, Moisés repete, né, explica a lei para a nova geração, né? É sempre importante, né, a gente estar revendo, né, o que a gente aprendeu, né, para sempre ter uma revisão, para a gente não esquecer. O chamado à obediência, né? A obediência é apresentada como chave para a vida e bênção e permanência na terra, né? Devemos ser obedientes a Deus, né? E a conservação da aliança, né? A necessidade de manter a aliança com Deus é repetida com ênfase, né? Apesar do povo sempre se rebelar contra Deus, sempre desobedecer a Deus, sempre murmurar a Deus, Deus é fiel. Deus não quebra a sua aliança, mas o povo quebrou várias vezes. Por isso Moisés teve que trazer, né, repetição da lei, repetição da aliança, repetição da fidelidade de Deus e repetição também das consequências da desobediência, né? Advertência contra a idolatria, né? Forte alerta para não se corromper com os deuses cananeus, bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições, capítulo 28, preparação para a liderança de Josué, capítulo 31, e o cântico e bênção final de Moisés, né, anunciando, né, já sabendo que o povo iria se corromper, que o povo iria ser cativo, e que mais que Deus iria trazer uma salvação sobre esse povo, né. Moisés morre. O que nós vemos de promessa messiânica, né? Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés fala, né? O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, né? Moisés já estava dizendo, né? A mim vocês nem sempre vão ouvir. Aquilo que eu estou escrevendo, que a lei que Deus entregou através de mim, vocês vão corromper. Essa lei vocês vão quebrar, essa lei vocês vão quando vocês entrarem na terra, essa aliança vocês vão quebrar. Mas Deus vai levantar um outro profeta, e esse profeta vocês vão obedecer. Estava falando de Jesus, amém? Essa é uma profecia messiânica apontando para Cristo no Novo Testamento. Jesus é claramente identificado como profeta anunciado por Moisés, né? Está lá em João capítulo 1, Atos capítulo 3, Atos capítulo 7, amém?
Bênção universal através da obediência, né? As promessas de vida, vitória e prosperidade para Israel mediante a obediência, que figuram as bênçãos espirituais trazidas por Cristo no novo pacto. Amém? Obediência como expressão de amor, né? É muito importante, né? Como já foi falado. Deuteronômio capítulo 6, que é o Shema, né? Que é o Ouça, ó Israel. Quando certo homem da lei perguntou para Jesus qual que é o maior dos mandamentos, Jesus ele cita isso. Ele cita o Shema, né? O Deuteronômio capítulo 6. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. É muito importante. A escolha entre a vida e a morte, né? Deuteronômio capítulo 30, né? Deus guia Moisés, né, a trazer essa escolha, né? Eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu, porém, vos digo, escolha uma vida, escolha uma bênção, né? Mas existe essa escolha, né? Esse livre-arbítrio para o ser humano, né? E a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade humana, né? Mesmo prevendo a futura rebelião de Israel, Deus reafirma seu compromisso de restaurá-los e se arrependerem, né? Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 ao 10, né? E a liderança piedosa de Moisés, né? Mesmo sendo proibido de entrar na terra, serve até o fim com dedicação e humildade, apontando para a liderança servil e obediente, que seria plenamente vista em Cristo, tá? Mesmo Cristo sabendo, né, do cálice que tinha para beber, ele disse, né, seja feita a vontade de Deus, né? Moisés, mesmo vendo a terra prometida, não podendo entrá-la, ele continuou fiel ao chamado que Deus deu a ele. Amém? A missão dele, para salvar muitos, né? Conclusão. O livro de Deuteronômio encerra a história da liderança de Moisés e marca o fim da jornada de Israel no deserto, às portas da terra prometida. O povo é chamado a lembrar-se das obras de Deus, a obedecer sua lei e a confiar em suas promessas. Apesar de estarem prestes a entrar em Canaã, a história da redenção ainda não se completou. As promessas feitas no Éden, né, de derrota da serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15, as promessas feitas a Abraão de uma grande nação e bênção para todas as famílias da terra, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, continuam em desenvolvimento. Ainda estão em desenvolvimento as promessas. A conquista da terra será apenas um passo dentro do grande plano de Deus para restaurar a criação e trazer o Salvador. O próximo livro, o livro de Josué, dará sequência a essa história, mostrando como Deus começa a cumprir sua promessa de dar a terra a Israel. Mas a esperança de redenção final e da plena bênção universal permanece aberta, aguardando o cumprimento completo em Cristo. Amém, irmãos? Por enquanto, isso daí é o livro de Deuteronômio. Na próxima aula, a gente já continua com os próximos livros. Amém? Deus abençoe a todos. Essa é a aula.